Olá, meu nome é Amanda Amaral, eu sou advogada na área de Direito Condominial, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Campinas. Essa semana eu fiz um artigo para a Soluciona Síndicos sobre a gestão da inadimplência. Dá uma olhadinha lá no site, nas mídias sociais da Soluciona. O artigo ficou bem legal para você poder, então, auxiliar nesse assunto que é o nosso calcanhar de Aquiles aí no condomínio. Então, além de uma boa administração e das dicas que ali eu passei sobre as dicas de como evitar uma demanda muito grande de débitos, de inadimplência, gostaria de trazer outras dicas em a parte daquele artigo para vocês aqui hoje, que é a limitação do uso que muitos condomínios fazem para esses inadimplentes. Então veja, obviamente que a gente não quer aqui valorizar tal conduta, muito pelo contrário, acho que a gente precisa inclusive moralizar essa cobrança, né, com os condomínios inadimplentes, mas é preciso ter muito cuidado quando a gente fala em vedação de uso das áreas de lazer do nosso condomínio aos inadimplentes, porque essa cobrança, ela tem os meios judiciais de serem efetuadas e ela não pode ser pejorativa. A gente não pode colocar esse condômino inadimplente, ainda que contumaz, numa questão de abalo, que possa vir a ensejar por parte dele, inclusive, numa ação indenizatória, e o condomínio, além de não receber as taxas condominiais que esse condomínio deve, ainda vai ter que arcar aí com uma indenização por dano moral, o que com certeza não vai ser bom para o caixa desse condomínio. Então, a primeira dica que a gente passa para vocês é, em hipótese alguma, vetar esse condômino de usar salão de festa, principalmente esses salões de festa que eles pagam uma taxa de uso. É óbvio que pode cobrar essa taxa de uso antes da própria locação, porque se ele está inadimplente com a taxa condominial, que dirá com a taxa de uso de um salão de festa. Então, pode sim fazer essa cobrança antecipadamente ao uso. Esse é o primeiro ponto. Mas piscina, academia, fazer esse impeditivo não é aconselhável, porque já existe aí uma corrente bem pacífica de jurisprudência, entendendo que essa cobrança não pode ser pejorativa, não pode ferir a honra desse condômino devedor. Outra questão que é muito importante na relação, tanto no boleto quanto na prestação de contas, quando vem mencionado, e isso é muito importante para o síndico, mencionada a taxa de inadimplência, as unidades inadimplentes, e em hipótese alguma colocar o nome desse morador inadimplente. Você pode pôr a unidade, mas não o nome. E é até aconselhável que se coloque a unidade, porque de uma certa forma, aquele que esqueceu de pagar ou por uma questão pontual não tenha pago esse mês, talvez se sinta pressionado e pague. Um vizinho também, né, com vergonha de um vizinho, vai lá e paga, já aconteceu muito isso. Mas não colocar o nome. Tem condomínio que às vezes coloca até perto do elevador o nome de todo mundo que está devendo, o devedor vai lá, tira uma foto e entra assim com uma ação judicial. Então, essa é a nossa dica para se evitar, além de não receber a taxa condominial, uma ação indenizatória. No mais, pegando bem rapidamente o que a gente passou no artigo, que seria muito importante que vocês lessem, enviar sempre o condomínio com antecedência, os alertas de vencimento, é muito importante. Às vezes a pessoa está esquecendo que vence o condomínio no dia 10 e mandar ali uns 2 dias de antecedência. O teu condomínio vence em 2 dias. Isso tem uma eficácia muito grande, que estatisticamente, quando a gente recebe uma conta com antecedência, a gente tende a pagar com antecedência, então isso também é muito importante. Ter uma boa assessoria jurídica para fazer a cobrança tanto extra quanto judicial, então notificar extrajudicialmente e aí nessa notificação já mandar um boleto junto com 10, 15 dias de vencimento. Muitos pagam já esse boleto. Não surtiu efeito a notificação extrajudicial, se atentar para o prazo de uma ação executiva dessas taxas, não prolongar muito. É óbvio que a gente precisa analisar o valor desse débito, se compensa ou não ajuizar.
haja vista as custas que isso gera, né? Custas judiciais, mas é sempre importante a gente não desmoralizar, porque você manda uma notificação extrajudicial ameaçando uma propositura de ação e aí passa 30, 60, 90, 120 dias e não entrou com essa ação. Isso desmoraliza a tua cobrança. A gente costuma dizer que é a mesma coisa de se corrigir um filho. Você fica na ameaça de que vai fazer, não faz. Então o efeito disso é muito negativo. Então procure fazer junto com o teu advogado esse prazo entre a cobrança extrajudicial e a cobrança judicial. E aí uma outra e última dica, para a gente não se estender muito aqui hoje, seria com relação ao protesto dessa taxa condominial. Também é importante verificar se vale a pena, haja vista o valor, porque o protesto também tem um custo. E quando eu entro com uma ação de execução de título extrajudicial, isso aqui no Tribunal de São Paulo, existe um convênio com os órgãos de proteção ao crédito. Então, de pronto, essa ação bate no fórum e o nome desse condomínio inadimplente ele já é inserido pelo próprio tribunal, sem custo adicional para o condomínio, nos órgãos de SCPC e Serasa. Então, vai constar lá que ele é devedor dessa taxa e aí vai ter a mesma eficácia de um protesto. Então é muito interessante ficar atento ao que vale, porque geralmente a inadimplência é grande e o condomínio ter que desembolsar essas custas talvez vá prejudicar o orçamento. Essa é a nossa dica de hoje. Até uma próxima. Obrigada.